Boa tarde, tudo bem com vocês? Vencemos o dia, vencemos a inércia, vencemos a preguiça, estamos aqui, vencendo. E vencendo com amizade, vencendo com solidariedade, fraternidade, com alegria. Muito bom estarmos aqui, muito bom você estar aqui. Vamos continuar nosso estudo sobre esse tema transcendental, nossa mais profunda ambição. Tudo, absolutamente tudo que toda criatura, vegetal, animal, hominal, angélica, mais quer é o amor. Deus é amor. O que nós mais queremos é amar. E essa confluência, porque o que Deus quer de nós, o mandamento maior, revelou Jesus, é amor, e o que nós mais queremos é amar, só requer de nós essa comunhão, que nós entendamos o que é amor na verdade. Temos deturpado a ideia de amor. Temos materializado, expressado com ciúme, com apego, com posse, com dominação. Nossos maiores venenos nós temos rotulado de remédio, mas é claro que um veneno com o rótulo de remédio não passa a ser remédio por causa disso. Precisamos entender esse nosso veneno e como transformá-lo em remédio. Com Jesus. É isso que estamos fazendo aqui, inicialmente, com o tema do amor a nós mesmos. Evangelho de João, estamos discutindo, conversando, estudando o amor a nós mesmos. E para isso, precisamos diagnosticar a falta de amor, a violência, o egoísmo aos quais nós nos temos entregado até agora. A passagem de hoje ajuda demais nós a entendermos o enraizamento, a reprodução, o aprofundamento, a aparente eternidade da violência na humanidade. Por quê? Não conseguimos escapar disso. Por que não saímos do ódio e da guerra se verbalmente é o que todos querem? O que acontece conosco? Eu quero lembrar uma cena que eu vivi na minha infância, brincando na rua, vivência que dificilmente as crianças hoje têm, nas quais brincadeiras de rua entre meninos comumente aparecia um conflito. Onde existe ser humano, existe conflito. E quando começava um bate-boca, uma discussão, sempre havia amigos, outras crianças, que buscavam acirrar os ânimos, buscavam jogar uns contra os outros, colocavam a mão, por exemplo, entre um menino e outro, e mandava cuspir, porque daí eles retirando a mão, o cuspe acertaria no outro. Fazia um risco no meio e dizia que aquele que avançasse, o outro não seria homem. Há um vício, há uma busca pela violência. Nós gostamos da violência. Se nós, ao longo de um dia, virmos um evento de violência e 10 de paz,
O que nós comentaremos, o que nós espalharemos, o que nós multiplicaremos será o evento de violência. Não é à toa que os meios de comunicação espalham, fazem parte desse triste milagre da multiplicação do ódio. Não é à toa que as redes sociais façam o mesmo. Nós temos um gosto pela violência. E precisamos entender, como qualquer médico, para curar, precisa do diagnóstico. Foi exatamente o que aconteceu na passagem que nós vamos estudar hoje. O que acontecia? Qual era o contexto dessa passagem? João Batista, como Jesus revelou, era um profeta reencarnado. Disse Jesus que João Batista era o Elias que renasceu. E João Batista pregava, atuava com uma intensidade, fazia uma denúncia sobre os erros humanos, chamava, por exemplo, escribas e fariseus de raça de víboras. Isso, é claro, causava uma intensa comoção na sociedade judaica. João Batista reunia muitas pessoas, era muito ouvido, as suas falas repercutiam grandemente, e aquilo incomodava muito os sacerdotes de então, os escribas e fariseus. Pois eles ainda estavam se incomodando com João Batista, quando o primo de João Batista, Jesus Cristo, começou a pregar. Primeiro ele foi batizado por João, e logo começou a pregar, e começou a juntar muita gente. Os astutos escribas e fariseus conseguiram encontrar nessa situação, inicialmente desesperadora, porque já estavam sendo atacados por um inimigo poderoso, João Batista, e veio outro inimigo poderoso, Jesus Cristo. O que eles pensaram? Jogar um inimigo contra o outro, porque assim não sujariam as mãos e venceriam. Quem já jogou War sabe disso. Se você quer vencer dois inimigos sem se desgastar, jogue um contra o outro. Isso é de uma lógica militar muito prática, mas sem dúvida é de uma ética extremamente discutível, perversa, destrutiva, venenosa. Pois, com o advento da pregação de Jesus, que causava intenso impacto pela Judéia, o que fizeram os escribas e fariseus? Foram até João. É essa passagem que nós estudamos hoje. Está lá em capítulo 3 de João, versículo 26, que diz assim: E foram ter com João, e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, eis que está batizando, e todos vão ter com ele. Todos vão ter com ele. Que pretendiam os escribas e fariseus? Jogar João contra Jesus. Com que ferramenta? A vaidade. A vaidade. Vaidade é um flanco aberto para todos nós, não é? Precisamos, para não ficar suscetíveis aos ataques das sombras,
que todos nós estamos recebendo por toda parte. Precisamos entender, nos diagnosticar como uma cidade cercada que percebe os buracos nas suas muralhas e tapa. A verdade é que a humanidade viciou-se em guerrear. É fácil perceber isso. Ainda agora, 2025, final do ano, quando todos pediam um ano novo sem guerras, mal iniciou 2026, já temos guerras novas, não apenas as nacionais, mas também guerras contra animais que estão sendo torturados, assassinados e ostentados nessa tortura e nesse assassinato nas redes sociais. Estamos viciados em violência, estamos viciados em guerra. Precisamos nos filmes, nos esportes, buscamos a violência como um viciado. Não percebemos que com isso, ainda que numa vida uns pareçam vencer, outros perder, ao longo dos séculos todos perdem. Os romances espíritas são pródigos em atestar isso, porque eles mostram 2 ou 3 encarnações e mostram que aquele que está sofrendo hoje a vingança de um, foi ele mesmo o vingador em outra vida e foi vingado em vida ainda anterior, levando-nos a perguntar quando isso vai parar. Nem foi por falta de aviso. Olho por olho, disse Mahatma Gandhi, restaremos todos cegos. Questiona Gandhi luminosamente a vingança, que parece ao homem comum um direito, mas que ao longo das vidas nos deixa todos cegos. É por isso que o profeta disse, que Jesus confirmou, eles tendo olhos não veem, tendo ouvidos não ouvem, porque ficamos nos atacando e nos enceguecendo mutuamente. E a arma usada para nos cegar e sangrar nessa guerra é a vaidade. Afiada, vaidade é uma faca que corta todos os dias, dos 2 lados. No outro e em si, na própria carne e na outra carne. Pois somos um mesmo corpo. Se um braço pegasse uma faca e cortasse o outro, ele também sentiria dor, não é? Somos um mesmo corpo. É absurdo imaginarmos violência como vitória. Toda dor impingida ao outro dói também em nós mesmos. Somos um mesmo corpo num círculo de vinganças mútuas que só nos atrasa. É uma prática de escravização geral que, espalhando-a por toda parte, em todas as relações, os pretensos senhores de escravos, que somos nós, sem perceber, viramos todos escravos. Não entendemos que o carcereiro também passa a vida na cadeia.
Foi assim que geramos esse mundo de expiação e provas, que parece não ter fim, mas terá. E se não tiver para nós, nós precisaremos reiniciar no mundo ainda de dor, viver ainda mais dor, até que queiramos nos libertar aqui dentro e aqui dentro da dor. Jesus disse: aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar em nome de Deus será exaltado. Enquanto buscarmos, necessitarmos dessa vitória que diminui o outro, sem nos aumentar em nada, nós precisaremos desse círculo de ora ser exaltado, ora ser humilhado, num atoleiro de alma. Jesus nos deu a chave da libertação. Mesmo diante da iminente morte, ele disse a Pilatos: meu reino não é desse mundo. Como quem sai das guerras, como quem sai das disputas, como um motorista numa estrada que vem um carro e emparelha com ele e propõe uma disputa, um racha, e ele diz: não, não é com o racha que eu mostrarei o meu valor, ou meu reino não é desse mundo, minha vitória não é de um racha. Precisamos abrir mão da vingança, abrir mão da disputa, abrir mão da guerra. Por que faríamos isso? Por enxergarmos a perspectiva mais ampla. Amplifique seu ângulo de visão. E lhe será óbvio, nos será óbvio, que precisamos depor as armas. E tenhamos a certeza, a espada, símbolo da guerra, quando enterrada no chão, em símbolo de desistência da violência, se transformará numa cruz. É pela cruz, é com Jesus que nós faremos a paz em nós e, consequentemente, na terra. Paz na terra aos homens de boa vontade. Que o anúncio de Jesus se realize em cada um de nós. E no nosso planeta, claro. Graças a Deus que essa oração, que essa energia, que esse transbordamento de paz interior e consequentemente exterior inunde todos os seres, todos os planetas, todos os países, todas as classes, todas as raças, todos os sexos, na construção de uma terra de paz. Muito bem, vamos agora ver os comentários das pessoas que estão conosco aqui. Enir Cajazeira Silva, dando boa noite a todos, lembrando da amiga Mônica, da pessoa de quem nós transbordamos essas luzes aqui geradas para todos os sofredores da terra, todos os famintos, os desabrigados, os perseguidos, as vítimas e os autores de todo tipo de violência.
que nós consigamos estancar essa hemorragia de vida que vive a nossa humanidade, o nosso planeta. Suzana Sasaki dando boa tarde. Diana Costa. Diana diz que acredito que seja a mãe dela. Ela colocou: minha fez passagem dia 19/5 após anos de luta contra o Alzheimer. Seja uma tia, uma avó, uma mãe, que ela receba a nossa melhor energia, se recupere e ela e a família vivam com foco no amor essa nova etapa da vida. Porque o fim não existe. Assim seja. Diana Costa fala também: emanemos luz. Helena Correia Costa. Assim seja. Enir dando-nos a certeza de que ela está em paz com Jesus. Assim seja. Marco Aurélio Trindade dando o seu boa noite. Enir Cajazeira dando graças a Deus. Diana Costa completando que a mãe da humanidade, Maria de Nazaré, chefe de uma poderosa corrente de amor às mulheres em geral e às mães em particular, acolha a nossa amiga Helena em seu seio, com seu manto em sua luz. Graças a Deus, que amanhã que nós possamos continuar nossos estudos e que hoje, cada um de nós que entender que esse nosso momento merece ser espalhado, compartilhe, transborde, espalhe luz, espalhe paz. Assim seja, graças a Deus, até amanhã.